Eterno venha abençoar a vida dos nossos nobres irmãos, nossos queridos e amigos que estão sempre aí nessa riquíssima, nessa oportunidade que o Eterno tem nos concedido. Amém? Quero trazer uma palavra que está sempre em conjunto com aquilo que já falamos, sempre tirando o dogma e trazendo a verdade à luz das Escrituras. Vamos ler na palavra do Eterno, das Escrituras, esta verdade. Foi falado sobre o que chegou aos nossos ouvidos. É igual aquela brincadeira que o professor faz quando a gente era criança. O telefone sem fio. Você já brincou? Telefone sem fio, você, numa sala de aula, fala no ouvido da primeira pessoa, da primeira carteira, e fala para ela, falar no ouvido da segunda, e assim sucessivamente até a última criança dentro da sala de aula. O que a professora falou com a primeira criança não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque às vezes você fala algo e as pessoas ouvem de um jeito e às vezes passa de outro. Então é muito importante a gente entender que muita coisa que a gente aprendeu na religião, além de não ter base bíblica, não ter base histórica, é contra a lei de Deus. E eu estou sendo muito educado. Nada do que eu falo aqui, eu falo para menosprezar a fé de ninguém. Eu estou falando de fatos. Eu não estou falando de teorias. Quando você fala de Deus, aonde que você qual é a base que você tem para falar? Se você diz que as Escrituras, bom, você tem dois tempos da Bíblia. O tempo antes do Novo Testamento e o tempo do Novo Testamento. Bom, se você usar o raciocínio, você vai entender que o Novo Testamento não pode contrariar o Antigo, porque é o mesmo povo. É. A mesma língua. É. A diferença é que, a partir da vinda dos gregos, judeus também, por causa das diásporas, dos exílios, o povo começou a nascer no meio dos gentios, falando a língua dos gentios. Na Babilônia, o aramaico. Na Grécia, aprendendo o grego. Então, a única questão histórica e acaba influenciando, porque nós estamos falando o Taná foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi falado em hebraico aramaico, mas por causa da influência grega e depois do latim, há esses conflitos. Mas se você estudar realmente com a sabedoria de Deus, você consegue tirar o dogma que foi implantado. Mas por que foi implantado? Por falta... Um dos motivos é que quando a igreja, exemplo que é Atos, passa, pessoas de outros povos se convertem, né? Depois ali de Paulo ir para os gentios, e acaba eles sendo influenciado por grupos que surgiram, hereges, que começaram a dissimular histórias que não são bíblicas e começou a se propagar o engano em vez da verdade. Mas quando Cristo veio aqui, você observa que ele diz que não veio anular a lei. Perguntaram para ele o principal mandamento, ele disse que o principal mandamento é o chamar Israel. Então você vê que alguma coisa aconteceu depois de Atos que afastou o povo da verdade. Paulo fala de um divórcio lá no livro de Tessalonicenses, que é chamado em português de apostasia. Uma separação, se afastar da verdade. Isso aconteceu. E já no terceiro século nós temos o início ali do catolicismo romano, a Igreja Universal da época de Roma, que é a católica. Então, o catolicismo vem no terceiro século, a partir de uma jogada política do, então,
imperador Constantino, que supostamente se converteu, mas a história diz que não se converteu. Ele adorava Zeus e morreu idólatra. E ali ele funde uma religião com várias religiões dentro. Na verdade, o Constantino, ele faz uma religião universal e que todos tinham que ficar pela força da lei dentro daquela permissão. Então, por exemplo, se a maioria concordou que Deus é 3, ninguém pode discordar. E com a força do império, com a mão forte. Então, por exemplo, Ário, ele não acreditava que Deus era uma trindade. Por isso, quando houve o Concílio de Nicéia, a maioria concordou em Nicéia que Deus era 3, na perspectiva filosófica e intelectual dos bispos. Então, Constantino, pelo poder da lei romana, fez uma lei dizendo que Deus é 3. Aí quem discordasse era excomungado, era exilado, porque a lei era utilizada, a lei romana, para forçar as pessoas a ficar dentro da perspectiva que eles estão aprovando. Então as pessoas não tinham liberdade. Se você não fosse dizimista, você era excomungado, você era preso. Depois vem a Inquisição. Você faz o que eu estou mandando e tu cala a boca. Era assim. Se tu não fizer, masmorra, morte, crucificado, queimado na fogueira, jogado nas arenas. Era assim que rolava. Não havia liberdade de culto. Não havia liberdade de pensamento. Era o que os padres diziam e vamos seguir. Calou a boca todo mundo. Mas eu não sou um robô, nem você. Entende? Então, quando você volta na história e vê como eles viviam, sabe? E quando você vai para o catolicismo romano daquela época, nós não vemos usar a Bíblia para debater assuntos bíblicos. Você quer falar de Deus sem usar a Bíblia? Por isso que Lutero falou uma frase que ele deveria ter seguido, sola escritura. Ele veio e fez a chamada, o protesto, ele é o pai do protestantismo, que está protestando contra algumas leis romanas, algumas ideias romanas, contra algumas exigências de Roma. Não havia, por exemplo, um culto na língua para eu entender. As missas eram em latim. Eu quero que alguém que conheça a história, um padre, me desminta. O catolicismo falava em latim, os padres falavam em latim, a maioria do povo não entendia nada. Só havia Bíblia no idioma que eles quisessem. E a maioria dos documentos eram tudo guardados no Vaticano. Aí o Lutero, o lado positivo que a gente tem que falar, é que ele vai contra isso, ele é o primeiro a fazer uma tradução para o alemão. Daí vem a luterana. Ele faz um protesto contra essa imposição, né, de Roma e essas leis que vieram com... Irmãos, você tem que investigar o passado da igreja. É simples. Da onde surgiu a Assembleia de Deus? Vai pesquisar quem foram os fundadores. Daniel Berg e um outro sueco que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, mas de antes eles já eram crentes, então eles vieram de uma outra denominação. Vai investigando, vai voltar onde? Luterana. Vai voltando à raiz genealógica das igrejas, vai voltando na luterana, e antes da luterana? Católica. Então, quando você vê a luterana, você entra numa luterana, você vê imagens na luterana. Porque na verdade a proposta de Lutero não é restaurar a igreja de Atos. A proposta de Lutero, ela é ir contra alguns dogmas, algumas falas romanas, algumas leis romanas católicas. Romano, nessa época não era só a Roma, não estou falando da Roma antiga, eu estou falando da Roma religiosa. Porque a Roma religiosa é quando o Estado se torna religião ao mesmo tempo. Então, é Estado e religião ao mesmo tempo. É desta Roma que eu estou falando. Não estou falando da Roma da época de Yeshua, não. A Roma na época de Yeshua é só política. Eu estou falando depois de Constantino unir o império à religião. Tá?
A partir do momento que eles unem, por isso que o Papa, ele é um chefe de Estado, além de ser um líder religioso. Eu não sabia disso. Deveria saber, porque é da Igreja Católica que surge luterana e as outras igrejas. Por isso que um padre, quando vai falar de uma igreja evangélica, ele chama a igreja evangélica de seita da católica. E ele não está falando mentira. Não. Porque se você fala de trindade na igreja evangélica, você precisa saber que a trindade vem com os padres. Não vem com os apóstolos. E é por isso que nós fazemos Techuvá com Yeshua. Nada temos mais a ver com Roma. Se você não quiser tirar Roma de dentro de você, você vai continuar sendo católico. Eu te respeito, mas eu tô aqui para falar de restauração. Eu tô aqui para falar de Atos dos Apóstolos. Eu tô aqui para falar do Messias de Israel. Porém, ressalvas a Techuvá de hoje. Esses dias eu estava em uma plataforma da internet, eu perguntei a um suposto canal de Techuvá e eu coloquei Techuvá, por quê? Lá eles, em vez de restaurar Atos, eles querem unir o cristianismo ao judaísmo. Aí deu ruim. Então a maioria da Techuvá hoje tem coisas dos fariseus. E como que eu faço a Techuvá verdadeira? Bom, por isso que nosso tema é Techuvá com Yeshua, porque é o arrependimento, a conversão com ele, não com dogma. Nós não estamos aqui para seguir religião nenhuma. Não. Nós seguimos um homem. Ani Hu. Eu, ele, Yeshua. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ani Haderer. Eu sou o caminho. Estou seguindo um homem que era Urav Yeshua. Não estou seguindo religião, não? Não. Moisés disse, virá um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei. Quem não o ouvir será eliminado no meio do povo. Yeshua foi contra a lavagem das mãos. O judaísmo messiânico faz. Então, os judeus messiânicos estão ouvindo quem? Yeshua? Não, se tivesse, não estava fazendo lavagem das mãos. É isso que eu venho aqui na internet falando esse tempo todo. Cadê os Morés? Cadê os Rosh? Vocês fazem a lavagem das mãos e querem falar que estão fazendo retorno com o Messias? Ou rasga a página 15 de Mateus da tua Bíblia, de Marcos, de Lucas. Quem vocês servem? É isso aqui que eu venho aqui falar. Eu venho expor argumento. A verdade. Eu não estou indo contra a fé de ninguém. Eu estou falando de quem se declara cristianos, messiânicos, deveria seguir o homem Yeshua. Ele é Urav. Então por isso que eu estou falando do verdadeiro Messias. Não daquele inventado pela mente humana. Que os romanos fizeram. Por isso que a capa que está aí é Jesus louro e Yeshua de outra maneira.